A OAB aqui do Rio de Janeiro, nós nos reunimos no início da nossa gestão e traçamos um planejamento estratégico para a questão dos precatórios. E nesse planejamento nós definimos 3 ações principais: pagamento efetivo, as ações para redução de estoque e as ações para padronização dos procedimentos dos precatórios. No primeiro item, que seria o pagamento efetivo, nós temos algumas formas e algumas sugestões para os governos, inclusive em parceria com a sociedade, para conseguir recursos para pagamento de precatórios. Em primeiro lugar, seriam as providências para o incremento da cobrança da dívida ativa. No Rio de Janeiro, nós temos um estoque de dívida ativa em que o Estado é credor de aproximadamente 20 bilhões de reais, enquanto o nosso passivo de precatórios é de 2 bilhões e 600. Seria um caminho muito simples o tribunal criar um instrumento interno mesmo, regulamentar essa situação e transferir parte desses recursos. Porque essa cobrança é feita dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E esses recursos podem servir diretamente ao mesmo tribunal para pagar o passivo que é de sua responsabilidade administrar. Basta um convênio com o governo do Estado para fazer isso. A gente pensa também em afetar um percentual da receita líquida do Estado. Por quê? Porque isso é o mínimo que o Estado tem que fazer para se organizar. Ou seja, para a gente entender quando os precatórios serão pagos, a gente precisa que o Estado sinalize com uma lei, com um projeto de lei, qualquer coisa nesse sentido, dizendo, olha, para os próximos 4 anos nós disponibilizaremos 4%, 3%, 2% da receita anual para pagamento de precatórios. Com isso se cria uma possibilidade de se enxergar o pagamento no tempo desses precatórios, já que é uma fila de ordem cronológica a ser respeitada. Nós temos também a utilização dos depósitos judiciais. Os depósitos judiciais é uma operação interessantíssima para o governo do Estado, porque como funcionam? Toda ação judicial em que uma empresa ou um cidadão quer discutir algum imposto que deve para o Estado, ele deposita em juízo parte desses recursos. Esses recursos ficam no Judiciário, no Banco do Brasil, aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro, aguardando a solução dessa causa, que muitas vezes dura 10, 20 anos. Enquanto isso, ninguém ganha com essa operação, nem o governo do Estado, nem o cidadão, nem o Tribunal de Justiça. Quem ganha é o Banco do Brasil, que fica com esses recursos sendo remunerados apenas a taxa de TR mais 0,5%, que seria a poupança, e fica utilizando esses recursos livremente no mercado. O que a gente propõe? E que já existe lei federal autorizando, e já existe lei estadual regulamentando, utilizar integralmente esses recursos para pagamento de precatórios. Para se ter uma ideia do que isso significa, isso seria a solução definitiva dos precatórios num prazo de 3 anos, só essa ação. E o que o Estado ganha com isso? Todos os precatórios alimentares, quando são pagos, mesmo que com recursos dos depósitos judiciais, que em tese não são do caixa do governo, gera um imposto de renda na fonte, esse imposto de renda pertencente ao próprio Estado, porque, como prevê a Constituição Federal, no artigo 157, os valores devidos de imposto de renda na fonte, de valores pagos por estados, fundações, suas autarquias, administração direta e indireta, retornam para o caixa do próprio Estado. Ou seja, utilizar esses valores geraria caixa para o Estado. Ele ganharia dinheiro para pagar precatório, ou seja, cumpriria a Constituição, cumpriria a lei, resolveria o estoque de precatórios existente, beneficiaria mais de 500 mil pessoas que têm ações na justiça contra ele e ainda ganharia dinheiro e faria caixa. Então, essa é uma pergunta que se precisa fazer para todos os participantes do governo e para os presidentes de tribunais que ficam na gestão durante 2 anos. Por que é que não se implementa, não se cumpre a lei dos depósitos judiciais? Por que nós estamos levando 4 meses desde que a lei foi sancionada pelo governo em dezembro de 2007 para liberar a primeira parcela dos recursos? Não há explicação razoável para isso. Uma outra solução que nós propomos ao governo é ele pensar em destacar uma proporção da receita que aumenta a cada ano. O Estado do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, tinha um orçamento em 97 de 12 bilhões de reais e esse ano vai fechar um orçamento de 40 bilhões de reais. Se tivéssemos lá atrás pensado em destacar 10% que fosse do aumento dessa arrecadação para pagamento de precatório, a dívida não existiria mais. Então, isso é uma das coisas que nós podemos trabalhar em parceria com o governo. A OAB, a sociedade, tem todo o interesse que o governo estadual arrecade mais e possa pagar suas dívidas.
Então nós temos como criar ferramentas, inclusive campanhas de aumento de receita e de recuperação de dívida ativa em conjunto, a sociedade trabalhando junto, o cidadão, o pensionista que está na fila do precatório, sabendo que o dia em que ele pegar uma notinha num restaurante ou numa loja, ele estará sendo beneficiado porque parte desse recurso estará entrando para o caixa do governo, que estará sendo destinado para o pagamento dos seus precatórios. Isso geraria uma mobilização e uma moralização da questão da sonegação fiscal. Isso ajudaria muito na arrecadação. Então essa vinculação do percentual seria uma outra solução que sozinha teria uma grande capacidade de resolver o problema dos precatórios. Com isso a gente encerra essa primeira fase que a gente cuida de pagamento efetivo do precatório, ou seja, gerar recursos para pagamento na fila, né?